Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, como nós acabamos de escutar neste Evangelho, bem no início, Jesus já nos dá uma pista para a nossa meditação pessoal, dizendo que contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, a necessidade da oração, a necessidade de termos em nossa vida, diante de Deus, uma vida ativa de oração, de buscarmos e somente nele encontrarmos, de fato confiar por completo a nossa vida a Deus. E para que os discípulos entendessem esta realidade da necessidade da oração, Jesus apresenta esta parábola do juiz injusto, iníquo e desta viúva que ia atrás do juízo pedindo que lhe fizesse o que era preciso, que ela necessitava, a justiça contra o adversário. E esse juiz, que como nos diz o evangelista, não temia nada, nem mesmo a Deus, já se aborrecia com a insistência desta mulher, desta viúva. E por essa insistência desta mulher, que constantemente ia até ele pedir a justiça contra o adversário, ele então cede. E para não se aborrecer ainda mais, faz o que a mulher lhe pede. Ou seja, pela insistência que esta mulher teve diante deste juiz, o seu coração, mesmo duro, mesmo injusto, cede para fazer-lhe a justiça. E aí é que Jesus coloca o contraponto. Se até mesmo este homem de coração duro, de coração aborrecido, endurecido, que não teme nem mesmo a Deus, consegue abrir o seu coração pela insistência dos que lhe pedem favores, quanto mais nosso Deus misericordioso que está no céu atende os nossos pedidos, nos escuta constantemente. Este é o contraponto que Jesus quer mostrar aos seus discípulos. Se este homem que só faz o mal, que vive do mal, faz o bem, quem dirá nosso Deus, que é o próprio bem em pessoa? Ou seja, aqui está o segredo e a importância da nossa oração perseverante diante de Deus. De perseverarmos como esta mulher perseverou diante desse juiz, diante de Deus. Não porque Deus, aborrecido, não quer nos atender. De forma alguma. Deus nos escuta no primeiro instante que nós o clamamos, que nós o pedimos favores. O que acontece é que às vezes nós não sabemos o que nem como pedir. Às vezes passa pelo nosso coração egoísta, passa pela nossa dureza de existência, pedir coisas que não contribuem de forma alguma com a nossa salvação. E aí é que está também o ponto central de ter uma vida de oração. Nós devemos nos colocar diante de Deus, mas pedir aquelas coisas, aquelas realidades que favorecem a nossa salvação. Pedir que Ele nos conceda a possibilidade de alcançarmos o céu, de estarmos mais próximos dEle. E às vezes nós queremos pedir coisas e, como estamos meditando ao longo destas semanas na liturgia, apenas nos prendem a este mundo passageiro. Pedimos às vezes a Deus que nos auxilie a conseguir, não sei, riquezas, a conseguir bens passageiros, bens móveis, materiais que às vezes não nos permitem a salvação. E é por isso que às vezes temos esta dificuldade de compreender por que Deus não nos atende, por que Deus não nos escuta. Porque se aquilo que nós pedimos não produz
efeito nenhum em nossa vida, não traz frutos de vida eterna, frutos de salvação para nós, Deus não vai nos conceder. Porque Ele quer que nós estejamos cada vez mais preparados para a sua segunda vinda, para o dia do juízo final, como meditávamos no Evangelho de ontem. E é isso que Jesus diz diante desta realidade da importância da oração no final deste Evangelho. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque é justamente esta realidade, meus irmãos. A gente pede tantas coisas para Deus, mas não pede a fé. Não pede que Ele aumente a nossa fé. Não pedimos que Ele nos auxilie a crescer cada dia mais na vida de fé, de esperança, de caridade, as virtudes teologais. São elementos essenciais da nossa vida. Se nós não temos fé, se nós não temos esperança, se não somos caridosos, o amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, de nada nos vale ter bens fúteis passageiros, porque nós não herdaremos o céu, porque nós não seremos salvos. É entender esta realidade e deixar que ela frutifique em nosso coração. Deus, sumo bem, quer nos conceder aquilo que nós pedimos, mas nós precisamos saber o que pedir para Ele. E está em nossas mãos coisas tão fáceis que às vezes a gente não pede para Deus. Coisas que são necessárias para superarmos os nossos erros, os nossos pecados, a gente não pede para Deus. Nós sabemos, temos consciência pelo nosso estudo, pela nossa inteligência, o que é necessário. As virtudes que são necessárias, por exemplo, para vencer determinados pecados que às vezes a gente carrega conosco há muito tempo. É pedir constantemente para Deus: Senhor, me conceda esta virtude, me auxilie a melhorar nesta área, porque eu quero alcançar a salvação, porque eu quero alcançar o céu. E para alcançar a salvação, o céu, é preciso mudar esta realidade em minha vida. Porque se ela não for mudada, não alcançarei o que eu quero. Ou seja, é preciso pedir, sim, com fé, com amor, caridade e esperança. Mas é preciso auxiliar também que essa graça aconteça em nossa vida. Não é apenas pedir para Deus, sentar, cruzar os braços e esperar que Ele infunda esta virtude que você pede em sua vida. É preciso trabalhar também para conquistá-la. Esforçar-se diariamente para lutar contra aquilo que, ao contrário, não te faz conquistar aquela virtude, os vícios, os erros, os pecados. É nos colocarmos diante desta realidade, para que, de fato, quando Jesus vier uma segunda vez, encontre ainda fé sobre a terra. Porque se nós não cooperamos com esta realidade, nós, recordando lá no Evangelho de ontem, nós seremos aqueles que ficarão, que serão deixados, não os que serão levados por Ele. Porque ao chegar, não vai encontrar fé em nosso coração, em nossa vida. Tudo que pedimos para Deus na nossa vida de oração eram coisas infrutíferas quanto falamos de salvação do céu. Então, é mudar esta mentalidade de pedir para Deus somente aquilo que contribui com a nossa salvação. E nós sabemos quais são estas coisas. Diante dos pedidos que você faz para Deus, o que você pede é algo que de fato contribui com a sua ou a salvação de algum ente seu? É questionar-se diante disso. E aí sim, mudar essa mentalidade. É preciso, meus irmãos, fazer esta mudança. Isso é a conversão de vida que diariamente somos convidados a fazer. Nós não estamos prontos e acabados e nunca estaremos até chegar no céu. Por isso que é preciso converter todos os dias. Nós não podemos achar que não há mais nada para mudar, que não há mais nada para converter, que não tem mais nada para pedir para Deus. Já tenho tudo o que eu preciso. Não, não temos. Nós só teremos quando chegar no céu, quando recebermos a salvação. Então, que essa liturgia de hoje, meus irmãos, nos auxilie a olhar para o interior do nosso coração, buscar entender a necessidade da vida de oração, de fato, diante de Deus, seja na Eucaristia, adoração, ou os nossos momentos de oração pessoal com Deus. Mas, de fato, reconhecermos o que nós pedimos, como pedimos, e se de fato estamos pedindo e cultivando a fé, sobretudo a fé, as maiores virtudes.
para estar diante de Deus, para estar no céu e alcançar a salvação. Porque se eu não tenho fé, eu não acredito em nada dos ensinamentos de Deus. Se eu não acredito em nada, já estou condenado eternamente por não viver estas realidades. Então, peça a fé por primeiro. Depois, as demais virtudes que te são necessárias todos os dias para crescer espiritualmente diante de Deus, diante do céu, da salvação que Deus quer te conceder e que você anseia no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.